Olá, estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores. O programa onde o jovem é a estrela. Esse é o seu espaço. Estamos abertos para suas inscrições, para que você mande suas dúvidas, responderemos no ar, para que você possa participar como entrevistador jovem, para participar da nossa mini plateia, para participar também através do perfil Programa Jovens Pensadores, para participar também e curtir a nossa fanpage do programa Jovens Pensadores. E hoje o programa eu gostaria de dedicar à minha grande amiga de infância, Linita Duarte Lisboa. Amiga minha desde os 10 anos de idade, uma amiga de toda uma vida, uma grande educadora que ensinava a todo mundo que convivia com ela, não só com palavras, mas com atitudes. Eu dizia sempre que ela era a maior educadora do mundo, não porque ela era perfeita, mas porque ela sabia reconhecer quando errava e sabia pedir desculpas, coisa que muito pouca gente sabe fazer. Então esse programa nós fazemos hoje, uma mulher que sempre se dedicou, desde os 13 anos ela já dava aula para criança, sempre muito amorosa às crianças, os jovens eram a vida dela. E esse programa Jovens Pensadores de hoje é dedicado a Linita Duarte Lisboa, minha grande amiga que deixou muitas saudades mas se Deus quiser logo estaremos juntas para rir muito, rir bastante, que sempre que estávamos juntas é o que nós fazíamos bastante. E deixo aqui um abração para a família, para Carolina, para a Clarissa, para a Camila, para o Arimar, grandes amigos, e que vocês possam entender tudo e ficar em paz, e que é o que a gente quer. Então, hoje nós temos aqui no nosso programa uma discussão bem oportuna por conta de que nós estamos em ano de eleições. É realmente uma inquietação que nós vemos bastante nas redes sociais hoje, que é a segurança da urna eletrônica. O voto eletrônico, será que ele é seguro? Será que nós temos como verificar se realmente, quando eu escolhi, o que eu escolhi foi realmente aquilo que apareceu ali? Eu não tenho como ver isso, tenho? Nós estamos recebendo aqui com muito prazer, muito orgulho, o Amilcar Brunazzo Filho, nosso amigo de longa data, e que é especialista, engenheiro, especialista em segurança de dados, e que vai falar com a gente sobre esse assunto e vai também ser bastante questionado pelos jovens aqui presentes, porque é um assunto que incomoda bastante, tem incomodado muita gente. Boa tarde, Amilcar, um prazer muito grande tê-lo aqui no programa e espero que você consiga pelo menos tirar um pouquinho da nossa angústia, ou sei lá, talvez aumentar a nossa angústia. Boa tarde a todos. Eu acredito que talvez eu cause mais preocupações, né, quando revelar que não é tão seguro quanto se vende a imagem que foi vendida da urna eletrônica no Brasil como sendo a mais moderna do mundo, não é. E, então vamos apresentar as questões aí, apresentar como ocorre no resto do mundo. Uma pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: o Brasil sempre tem esse orgulho todo de ser o primeiro país com a urna, e inclusive até esnoba os Estados Unidos, porque lá eles não têm urna, e que tem orgulho de rapidamente já apurar. E isso é motivo de orgulho mesmo, Amilcar? Conta pra gente. Olha, quais são suas inquietações? A questão é o seguinte: o Brasil ocorreu uma lavagem cerebral muito grande do povo brasileiro. O Brasil não foi o primeiro país a usar a urna eletrônica. O Brasil usou em 96, a Holanda usou em 91, a Índia usou em 92, quer dizer, muito antes do Brasil, outros países usaram. Eram modelos parecidos com o modelo brasileiro, que a gente chama modelo de primeira geração. O que foi feito uma lavagem cerebral muito grande aqui, que fez o brasileiro pensar que nós somos o único país e o mais moderno país no uso de tecnologia eleitoral eletrônica. Não somos. O nosso sistema já foi conhecido por mais de 70 países que vieram aqui desde 96, conhecer o sistema brasileiro, e todos, Rosilma, todos rejeitaram o sistema brasileiro. Tá? A urna eletrônica é usada em muitos países, inclusive nos Estados Unidos. Aquele problema que o pessoal fala ocorreu em 2012, nós estamos em 2000, nós estamos em 2014, já se passaram 14 anos.
Lá evoluiu, eles saíram desse modelo de primeira geração, passaram para o modelo de segunda geração, já chegaram no modelo de terceira geração e nós ainda estamos no modelo de primeira geração. Não é divulgado isso aqui? Não, aqui continuam falando, agora estão fazendo propaganda sobre a urna biométrica, que é outro absurdo, que não resolve problema nenhum, só custa dinheiro. E eles tiveram, infelizmente, esse sucesso. O brasileiro acredita que nós somos o país mais evoluído em termos de voto eletrônico e não somos. O nosso sistema foi rejeitado por todos os países que vieram aqui. Por quê? O modelo que é usado aqui, que era da década de 90, que também foi usado na Índia e na Holanda no começo, a gente chamava de primeira geração porque gravava o voto diretamente. Eram máquinas de gravação direta do voto. Você vota, ela grava o voto no arquivo que fica lá dentro. E o eleitor não tem como saber se o que foi gravado é o voto dele. A gente vê o voto na tela, mas o que está na tela é o que está na tela. Quando você confirma, ele grava. O que grava, a gente não pode ver. Por causa dessa falta de transparência, ou seja, não permite ao eleitor saber o que está sendo gravado, o sistema passou a ser criticado no resto do mundo. E o mundo inteiro já evoluiu para sistemas de segunda geração que permitem a conferência por eleitor, permite a conferência da contagem pelos candidatos. Já estão no sistema de terceira geração, que além de permitir a conferência, a auditoria é fácil, é mais rápida. E o Brasil continua sendo, hoje o Brasil é realmente o país único a usar a urna eletrônica desse modelo. É o único país que ainda tem o modelo de urna eletrônica que não permite a auditoria do resultado. Nem para o eleitor, nem pelo candidato. O resto do mundo já evoluiu e nós continuamos achando, por causa dessa lavagem, dessa propaganda massiva que foi feita, que somos os únicos do mundo. Hoje somos os únicos, os mais atrasados. E essa história de que não há provas que não há fraude? Né? Não há provas que não há fraude. Como é que é isso? Esse é o principal argumento, o primeiro argumento que surge quando você questiona. Até outro dia teve uma entrevista do atual presidente da Justiça Eleitoral, que é o ministro Marco Aurélio, deu uma entrevista no Jô Soares. O Jô Soares perguntou a questão da confiabilidade da urna eletrônica, ele falou, não há provas que há fraudes no processo eletrônico brasileiro. Sim, esse é o problema. O sistema é feito para não haver provas. Para não haver provas, quer dizer, se a máquina tiver algum software adulterado, que conta o voto errado, ou seja, mostra na tela o voto certo, o pessoal reclama, eu votei num, apareceu a foto de outro. Aí não é fraude, aí é burrice, né? Porque você está mostrando que está fazendo a fraude. A fraude mesmo, você mostra o voto certo para o eleitor. A hora que ele confirma, conta para outro. Tá? O sistema brasileiro não permite a gente descobrir essa fraude. Se ocorrer, né? Não estou falando que ocorre, mas se ocorrer esse problema... Quer dizer que o sistema é imune a provas, é isso? Imune a provas. Na verdade, o sistema não produz provas para você detectar se houve desvio ou não de voto. Então está de acordo com o direito brasileiro, que diz que não se deve fazer prova contra si? Deve ser isso. Felipe, faça uma pergunta para o Amilcar. Primeiro, é um prazer estar aqui, Amilcar. Prazer estar aqui para a gente debater sobre um assunto tão sério que é a questão eleitoral, né? A gente está no ano de eleição, um ano que vai definir os rumos aí. A gente se preocupa às vezes muito com o Brasil, esquece que o Brasil são vários municípios, né? E cada município tem a sua realidade. Então, o que você acabou de falar sobre marketing, né? O marketing que se faz com a urna eletrônica, eu sou estudante de marketing, né? Como estudante de marketing, eu vou dizer que é um marketing muito bem feito, porque de fato a comunicação de que a urna eletrônica brasileira é a melhor do mundo, que o sistema brasileiro é o melhor do mundo. Hoje mesmo eu estava na padaria, né, e conversei com uma senhora e a gente estava conversando, eu falei sobre o debate de hoje. E aí quando eu falei que da possível fraude com a urna brasileira, ela falou, não, peraí. Impossível isso, você vai lá debater isso, porque você não vai debater uma coisa mais séria, né? Porque a urna brasileira é a melhor urna do mundo, né? E aí, o que eu venho percebendo é que, é claro que como se trata de uma coisa relacionada a dados, né? Uma coisa mais complexa, essa informação ela não chega para a massa não está preocupada em saber do que se trata essa segurança dos dados. Mas ultimamente a gente percebe que muitas pessoas falam, mas eu votei na Rosilma, mas apareceu um barbudo lá, né? e aí, mas às vezes a pessoa até acaba confirmando, né? Eu falo, se acontecer um dia isso comigo, eu vou fazer um escândalo na zona eleitoral.
e assim tão propício esse assunto, porque de fato é uma zona eleitoral mesmo, né, os lugares. O nome adequado, né? Você descobriu que chama zona. Agora descobri que é uma zona eleitoral. E aí, o que eu fiz uma reflexão que depois dessa festa da democracia, no outro dia veio uma grande ressaca, né? Eu acho que essa ressaca que desanima e que a gente acaba não debatendo um assunto tão sério. Então a pergunta que eu te faço é esse problema da possível, inclusive na Praia Grande, eu vou dizer o nome da cidade sim, porque a cidade tem que ser dita. Eu sou da Praia Grande com muito orgulho. Ultimamente eu escutei uma história que até morto votou. Até morto. Seria a ressurreição da democracia? Né? Eu acho que, na verdade, é a ressurreição do interesse, né? Do interesse eleitoreiro, que eu acho que só vai acabar cada vez mais deteriorando mais as instituições. A pergunta que eu te faço é o seguinte, por que o sistema... Não há esse debate, né, no centro das políticas? A gente não vê deputados debatendo isso, a gente não vê vereadores debatendo isso. Por quê? Porque vai sobrar para eles? Olha, primeiro, nós já fizemos bastante trabalho, a Cosima acompanhou ao longo desses 15, 16 anos que eu estou nessa luta. Nós conseguimos aprovar 2 leis no Congresso Nacional sobre a transparência do voto eletrônico, que tinha que ter voto impresso, uma em 2002 e outra em 2009. Foi um trabalho árduo para a gente conseguir aprovar uma lei no Congresso contra o interesse da Justiça Eleitoral. E no meio desse processo eu percebi que alguns legisladores têm medo da Justiça Eleitoral, ou seja, eles não enfrentam a Justiça Eleitoral, não fazem aquela lei que a Justiça Eleitoral não gosta, porque sabe que um dia vai ter um processo contra ele ou contra o partido dele, que vai ser julgado por aquele mesmo juiz, né? Então eu vi juiz pedindo favor. Aliás, a última lei de 2009, que iria valer a partir de 2014, foi revogada pela Justiça Eleitoral. Ela primeiro tentou revogar no Congresso, ou seja, entrou com um projeto de lei no Congresso para derrubar a lei, o Congresso rejeitou, e eles revogaram a lei pelo Supremo Tribunal, que são eles próprios. Os próprios juízes do TSE são juízes do Supremo e revogaram a lei. E eles pressionam claramente os juízes, né? Os legisladores. Então é comum o legislador não querer discutir muito essa questão. Esse problema do acúmulo de poderes do administrador eleitoral, que não quer a transparência, porque vai aparecer os erros que ele faz. Ser o mesmo que o juiz que vai julgar quando você move uma ação ou recebe uma ação contra você, é um problema aqui no Brasil. É isso que provoca a falta de transparência do voto eletrônico, que nós temos, que é uma urna eletrônica sem voto impresso, que não permite a auditoria do resultado. Quer dizer que se eu quiser saber, muito se fala, hoje o brasileiro não lembra em quem votou há 4 anos atrás, né? Então, existem outros lugares do mundo que eu consigo saber quem eu votei nas últimas eleições? Sim. Eu trouxe até aqui. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Fique aí para saber a resposta do Amilcar. Voltamos já já. O melhor da arquitetura e decoração você encontra aqui no programa Decor News. Matérias nacionais e internacionais com exclusividade. Todo sábado às 9h30 da noite aqui na TV Com. Eu aguardo vocês. Até lá! Trabalho infantil doméstico. Não deixe entrar na sua casa. Cozinhar, lavar, passar, cuidar de bebês ou limpar a casa não é tarefa de criança. Quando uma criança vai trabalhar na sua casa, você tira dela o direito de estudar, de brincar e de viver com a própria família. Trabalho infantil doméstico é crime. Por isso, não deixe entrar na sua casa. Esse é um direito assegurado pela Lei Estadual número 8.816/08. É isso aí, gente. Todo domingo, a partir das 14 horas, aqui na TV Com, o programa Casa de Bamba. Com muito samba, muitos convidados. Espero você. Valeu! Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba.
Voltamos, caro telespectador da TV Com, nossos jovens pensadores, e o Amilcar vai responder a pergunta do Felipe agora nesse segundo bloco. Amilcar, por favor. Então, o Felipe perguntou se existem outros sistemas diferentes do brasileiro usados em outros países que permitam ao eleitor saber para quem foi gravado o seu voto. Sim, existe. Nós chamamos o modelo brasileiro de primeira geração porque faz aquela gravação direto do voto, né? Você vê a tela, confirma e ele grava no arquivo. Você não vê o que gravou. Essa é a primeira geração. A segunda geração, que já foi usada na Venezuela a partir de 2004, e nos restos dos países começaram em 2006, 2008, agora todos os países estão usando a segunda geração, ela, além de gravar o foto no computador, ela imprime o voto também. O voto é impresso e aí tem várias soluções. Ou o eleitor pega para olhar e deposita numa urna, ou ele só vê através de um visor, como é no Peru, como é no México, vê através do visor, confirma, o voto corta e cai dentro como é na Rússia também, e cai dentro de uma sacola lá dentro. Ou seja, o eleitor não leva o voto impresso para casa. Isso é muito importante dizer, o voto impresso não é para o eleitor levar para fora da sessão, porque aí ele passa a ser passível de coação. Porque muita gente diz que isso é um retrocesso, porque pode haver fraude no papel. Mas não é esse o espírito. Não. O papel serve para fazer auditoria do voto eletrônico. Depois que acaba a eleição, se faz uma recontagem dos votos. Impresso para ver se a contagem eletrônica deu certo. Existe agora uma terceira geração que foi desenvolvida primeiro nos Estados Unidos, um sistema criptográfico um pouco complicado, depois em Israel fez parecido, mas na Argentina, por incrível que pareça, nós que não temos rixa com os nossos irmãos, eles inventaram um sistema, desenvolveram um sistema que a gente chama de terceira geração, que eu trouxe aqui o exemplo do que se trata. A cédula de cima é a cédula usada na Argentina, de baixo que foi usada no Equador agora, que adotou o modelo argentino. É uma papeleta única eletrônica que tem um chip aqui, tem um chip embutido. O voto não é gravado na urna, o voto é gravado no chip. E é impresso também. Ou seja, o eleitor vota na máquina, quando confirma, ele é impresso e gravado no chip. O eleitor pega isso, dobra, coloca numa urna. O que acontece? Se o eleitor quiser conferir, o que vai contar no final vai ser o voto eletrônico, que está gravado no chip. Se o eleitor quiser conferir se o que está no chip é o que está impresso, ele chega com o chip perto da máquina, aparece na tela que está gravado no chip, ele vê que é o que está impresso. Ele pode conferir que o registro digital do voto contém o voto dele, que no Brasil é proibido. Vocês todos, né, vocês já votaram, né? Nunca puderam conferir se o voto de vocês está gravado na máquina. O eleitor argentino, o eleitor equatoriano pode. Tá? E no final do dia, eles pegam todas essas cédulas, ligam a máquina lá, que é a mesma máquina, põe no modo de contagem, chama os fiscais, então o fiscal está olhando o voto impresso, ela chega com isso perto da máquina, uma cédula, a máquina lê, aparece na tela. O fiscal vê que o voto para governador, que é do partido dele, está lá e foi contado. Aí põe outra célula, em 15 minutos conta 100% dos votos. 100% dos votos foram conferidos pelo fiscal, que o que estava impresso foi somado. Em 15 minutos. Quer dizer, ao mesmo tempo que conta, já confere. Já confere e faz auditoria pelo voto impresso. Eu estive agora no Equador, foi dia de 23 de fevereiro, houve uma eleição nacional no Equador inteiro, usaram esse sistema. A contagem foi feita em 2 horas, quer dizer, acabou às 5 horas, às 7 horas já estavam tudo transmitido e tudo auditado. Olha que beleza. Ou seja, o eleitor tinha conferido que a gravação estava correta, o fiscal conferiu que a soma estava correta em 2 horas. Então essa conversa que atrasa, que vem de voto, é tudo conversa da autoridade eleitoral brasileira que não quer adotar esse sistema. Tá? Mas no resto do mundo já se usa sistemas assim. O último país a sair, abandonar o modelo brasileiro foi a Índia. A Índia começou, se lembra que eu falei, a Índia começou a usar urna eletrônica em 91, antes do Brasil. Com a Holanda. E agora, em 2014, ela passou para o sistema de segunda geração. Abandonou. Então o Brasil se tornou o único país do mundo que ainda usa o sistema que o eleitor não pode conferir o que está gravado. Quem quer começar a perguntar para o Amilcar, da plateia? Marcos. Boa tarde a todos, boa tarde Amilcar, boa tarde pessoal de casa. Minha pergunta é a seguinte, será que esse sistema de terceira geração, ele é caro para ser implementado aqui ou é um pouco de má vontade do governo brasileiro de implementar?
Olha, eu não hesito em responder porque eu conheço e acompanho esse processo dentro da Justiça Eleitoral. Eu sou credenciado por alguns partidos políticos para acompanhar o desenvolvimento dos sistemas. Por exemplo, agora dia 1º de abril começa o desenvolvimento dos sistemas eleitorais, apresenta o software, a gente pode ir lá examinar o software, não adianta nada porque não dá para ver tudo, mas eu conheço bem o sistema e eu posso dizer com segurança, é uma vontade deles. Tá? Agora, é barato? Não, ele tem um custo. Agora, o que é caro? Um sistema eleitoral que não pode ser conferido, é barato ou é caro? E um sistema eleitoral que pode ser conferido, é barato ou é caro? Entendeu? Ele tem um custo. Esse sistema, cada boleta aqui tem um chip, e cada chip custa, você precisa pagar um tanto de centavos de dólares aí por boleta. Né? Mas no Equador eles fizeram as contas e chegaram à conclusão que vale a pena. Tem algumas vantagens. Por exemplo, o Brasil tem a urna eletrônica, que ele comprou os modelos que eles usam hoje, né, o chamado modelo 2009, comprou 400 mil urnas eletrônicas em 2010, 2011. As outras 400 mil que existiam antes foram abandonadas, porque estavam superadas. O custo de trocar as máquinas também é um custo da urna eletrônica atual. E na Argentina e no Equador, o que eles fazem? Eles alugam do fabricante. Eles alugam. Por exemplo, estive fui convidado agora, o ano que vem, em 2005, para a província de Salta, na Argentina, onde eles estão usando esse sistema já há 4 eleições. Cada eleição eles alugam o equipamento, usam, devolvem. Na eleição seguinte, aluga de novo o equipamento mais novo. Então, eles estão sempre usando o equipamento mais novo e não precisa jogar fora. Então, no final, sai mais barato. Tá? E aqui nós compramos e aí temos que sempre comprar, então o gasto é muito maior do que se trocar o sistema. Ninguém faz essa conta, mas a urna eletrônica brasileira é descartada depois de 4, 5 eleições. Cada eleição é usada durante 10 horas no primeiro turno, depois 10 horas no segundo turno. Então umas 20 horas, mais um pouquinho lá para preparação, um dia cada 2 anos. Depois de 4 eleições, 8 anos, ela é jogada fora com menos de 100 horas de uso. Ninguém fez essa conta, mas é um custo absolutamente maluco que a gente joga o computador fora com 100 horas de uso só. Inútil. Quem faz a próxima pergunta? Rafael. Eu faço. Assim, eu acho esse tema muito bom estar trazendo no programa, porque eu mesmo acho que eu nunca tinha parado um pouco para pensar nisso assim profundamente e já tinha me surgido a dúvida, né? Você volta lá sempre, né? Quando era pequeno ia com meu pai, apertava o botãozinho lá, né? E depois o que acontece, né? Aparecem, os jornais divulgam, né? E agora eu estava pensando, a gente pode declarar que é um sistema um pouco falho, né? A gente não pode conferir, a gente pode dizer que seria não falho, mas pode ter uma manipulação, às vezes, talvez, né? Porque é cômodo, vamos dizer assim, é cômodo para quem vai ser eleito, que quem elegeu não sabe, porque se na contagem deu mais pro oponente dele, daria, né, mas a gente poderia dizer que ocorre também uma manipulação, uma corrupção na divulgação? Olha, você está correto, assim, hesitando, não tem fraude, a gente não pode falar que tem fraude. A característica do sistema brasileiro é que ele não permite saber se tem fraude. Agora, você, eleitor, você tem direito a saber. Tá? Na Alemanha, esse sistema brasileiro foi julgado pela Suprema Corte lá, que foi usado em 2005, eles julgaram para ver se estava tudo correto. Eles chegaram à conclusão que o sistema igual brasileiro, né, não esse aqui, o sistema igual brasileiro, era inconstitucional, porque não permitia ao cidadão comum, ao eleitor comum, aquele que não é especialista em segurança de dados, como eu, não entende o que é criptografia, não entende o que é hash, nada dessas coisas, o eleitor comum tem o direito de conferir o destino do seu voto. Tá? Então eles falaram, olha, o sistema que não tem o voto impresso, o eleitor não pode saber se o voto que ele viu foi contado, ele não tem como saber. E isso, para eles, é inconstitucional. Quer dizer, você, eleitores comuns que não sabem o que é segurança de dados, não entende de informática, nada, tem o direito de conferir o destino do seu voto. Tá? Então, essa é a questão central, é a falta de transparência. A gente não diz que o sistema brasileiro tem fraude, a gente diz que o sistema brasileiro não tem transparência para verificar se houve fraude. E aqui também é inconstitucional, porque todo eleitor tem direito de conhecer seu voto, o princípio da publicidade, que é um princípio... Seria inconstitucional se o administrador eleitoral não fosse também
juízes do Supremo Tribunal que decide a constitucionalidade, porque essa questão da constitucionalidade foi decidida na Alemanha, como eu disse, que o sistema eleitoral sem voto eletrônico é inconstitucional, foi decidida na Índia, a Índia também mudou para o sistema segunda geração com voto impresso, porque a Suprema Corte decidiu que o eleitor tinha direito a conferir, e aqui no Brasil foi o contrário. Mas aqui já foi julgado. Aqui houve uma lei, aqui já foi julgado, houve uma lei que obrigava a ter o voto impresso agora, em 2014, o artigo 5º da Lei 12.034, obrigava que em 2014 tivesse o voto impresso, conferível pelo eleitor. Tá? Essa lei foi revogada. Por inconstitucional. Foi considerado inconstitucional. Considerado inconstitucional pelos juízes da Suprema Corte, que por coincidência são os administradores do processo eleitoral no TSE. Lá na Alemanha e na Índia eles não são os mesmos juízes, aqui são os mesmos e aqui eles foram no sentido contrário. Erickson, pode fazer a sua pergunta que nós estamos terminando o programa. Bom, gostaria de perguntar, porque agora o novo marketing é sobre o voto com a impressão biométrica. Eu gostaria de perguntar o que torna esse sistema não tão seguro? A biometria é uma enganação, que como o Felipe disse, que havia a voto de mortos, pessoas mortas, né? Existe uma fraude muito comum no Brasil todo, com a urna eletrônica, o mesário que põe voto na urna no lugar do eleitor ausente. O eleitor não veio, o mesário vai lá, libera e vota. Aí eles falam que vão pôr a biometria para acabar com isso, mas não vai acabar com isso. Essa biometria é outra enganação, outra propaganda. O mesário tem uma senha para liberar a máquina para o eleitor que foi lá, pois o dele não foi reconhecido, ele tem direito a votar, o mesário libera e ele vota. Com essa senha, o mesário continua fazendo a fraude do morto votar, ou do eleitor ausente votar, né? Ou alguém que vai viajar e alguém vota no lugar dele. Né? Isso continua existindo então, mesmo com o voto biométrico. É a ressurreição da democracia. Não. O voto biométrico não resolve o problema, é um grande gasto que está tendo aí para não resolver o problema do um eleitor votar no lugar do outro. Né? Continua sendo possível. Olha, pessoal, infelizmente o programa é muito rápido. Eu vou convidar o Amilcar para vir mais vezes, porque o assunto não termina nunca, e é um ano que a gente se preocupa muito com isso, ano de eleição. Aliás, a gente devia se preocupar com isso sempre. Então, desde já está convidado para voltar. Muito obrigada pela presença, Amilcar. É um grande amigo meu, muito sério, já participamos de muitas lutas juntos, e vale a pena escutar o que o Amilcar tem a dizer, porque ele entende muito do que ele está falando e é realmente muito preocupante. Eu convido a vocês para estar com a gente todo sábado às 15 horas, reprise às segundas-feiras às 16, no próprio sábado às 2 horas da manhã, e depois a gente põe no YouTube, no nosso canal Rosilma Roldan, todos os programas Jovens Pensadores para você que ainda não assistiu ou quer rever. Conto sempre com seu prestígio e com a sua audiência.